Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Estrangeiro, podcast de política internacional do Brasil de Fato, que hoje chega ao seu terceiro episódio, essa nova iniciativa aqui nos canais do BDF para discutir, debater e te informar sobre os principais fatos do noticiário internacional, sempre com o nosso jeitinho BDF de ser, sempre com uma visão popular do mundo. Eu sou Lucas Stanislau, coordenador de internacional do BDF, e não tô sozinho aqui na tarefa. Tá aqui comigo o editor de Inter, meu querido colega de redação, Rodrigo Durão. E aí, Durão, como é que você tá? Tudo bem, Lucas? A gente conta aqui no Estrangeiro com outras presenças ilustres, como nossa equipe de correspondentes em lugares estratégicos do mundo, como Pequim, na China, como na Rússia, Havana, em Cuba, e na capital da Venezuela, Caracas. Tudo isso para trazer essa visão popular do noticiário internacional. Lembrando que o Estrangeiro ele vai para o ar ao vivo, ele é gravado e transmitido ao vivo toda quinta-feira. Dessa vez a gente está testando um outro horário, ao meio-dia, e que deve ser também ao meio-dia na semana que vem. Lembrando que você pode acompanhar o Estrangeiro depois, durante e depois, né, Lucas? Exatamente. Tanto nas redes do Brasil de Fato, como no YouTube, no Facebook, no X, além dos tocadores de áudio, as plataformas principais, como o Spotify. É isso, estamos aqui ao vivo no YouTube do BDF e a gente vai depois para as principais plataformas. Então, estamos aí na hora do almoço. Se você quiser interagir com a gente, mandar sua mensagem aqui pelo chat, mandar aí o que você está almoçando, ou a sua sugestão, seu comentário, sua crítica, sua pergunta aqui sobre o tema de hoje, a gente vai estar atento à sua mensagem aqui para te responder. E você também que está ouvindo a gente pode mandar aí pela caixinha do Spotify, que a gente também vai estar de olho na sua pergunta. Venha fazer o Estrangeiro com a gente, porque essa é a ideia do nosso podcast, um espaço coletivo para mostrar que o estrangeiro não é só lá fora, é aqui também, e que não há, finalmente, as fronteiras, né, que separam os povos do mundo. E hoje o tema está quentíssimo. Além de discutir esse nosso principal tema, vai ter a nossa gincana também do final do episódio, a Terra Plana. Para você que não conhece, fica até o final, porque vale muito a pena ter informação e risada aí também, diversão e crítica, por que não, até o final do episódio. Mas antes, a gente vai trazer o tema, que eu acho que é o tema da semana, né, Durão? No noticiário internacional, o tema quente, que promete muita discussão para a geopolítica, para a economia e para a diplomacia brasileira, né? Pois é, foi a viagem, a visita do presidente chinês Xi Jinping ao presidente Lula. Xi Jinping veio aqui participar do G20 sediado pelo Brasil no Rio de Janeiro, e aproveitou e fez uma reunião bilateral com o presidente Lula. E para isso, para falar justamente disso, eu vou convocar o nosso correspondente do Brasil de Fato para a China, que por acaso está em Brasília nesse momento, para acompanhar a visita do Xi. Olá, Mauro, tudo bem? Eu já começo te perguntando se é verdade o que a gente já está intuindo, que Brasil e China se tornaram agora um pouco mais do que apenas bons amigos. E, aliás, como é que se fala amigo em mandarim, Mauro? Olá a todos e todas, muito bom participar aqui do programa. Durão, Lucas, obrigado pelo convite. Bom, best friends, Brasil, China, a palavra é panhou, a gente poderia dizer panhou, a gente poderia dizer Zhongguo shi baxi hui zhao hui panhou, da panhou. Muito bom. Vai anotando aí, Durão, aulas aqui de mandarim no estrangeiro. Excelente, Mauro. Tem um somzinho meio panhou, né? Panhou, que você falou? Panhou, Panhou. Sim, um encontro muito importante. Ontem tivemos o privilégio de acompanhar no Palácio da Alvorada, né, na parte da manhã, a cerimônia que foi bastante restrita. E temos bastante informações e já análises dos diferentes especialistas que conversam comumente com a gente, né, no Brasil de Fato, porque há várias avaliações positivas do que foi a reunião e também muitas expectativas em função dos diferentes acordos e planos que foram assinados no dia de ontem. Excelente, Mauro. Para discutir isso e muito mais, a gente também está contando aqui com a presença de uma dessas analistas que sempre está falando com a gente, que a gente tem a honra de sempre contar,
aqui no Brasil de Fato, a professora Bárbara Mota, que é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Sergipe e integrante do OPEB, o Observatório de Política Externa Brasileira. Professora, bem-vinda ao Estrangeiro, obrigado por estar aqui com a gente nesse dia para discutir essa relação aí que ganhou outros níveis, né, entre China e Brasil. E já te pergunto, dá para a gente já assumir a máxima que outrora foi com os Estados Unidos, de que o que é bom para a China é bom para o Brasil também? Obrigado, bem-vindo ao Estrangeiro. Boa tarde a todas e todos. Obrigada, Lucas. Obrigada, Durão, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É uma máxima complicada. Enfim, talvez o que seja bom para a China seja bom para o Brasil, mas eu acho que algo que a gente precisa se atentar para essa relação entre Brasil e China, e não estou querendo dizer com isso que os acordos não tenham sido importantes, muito pelo contrário, eu acho que os acordos são muito importantes, essa aproximação do Brasil com a China, ela é fundamental, mas a gente precisa lembrar que a nossa interação com a China, ela não é uma interação isonômica, ela não é uma interação de igual para igual. Por mais que a China apresente um projeto, e aí entre aspas, porque esse é o nome do projeto, de uma comunidade com um futuro compartilhado, a gente está frente a uma interação entre uma grande potência, no caso a China, e no caso do Brasil, uma potência emergente, uma potência regional, e aí, nessas cooperações entre parceiros em patamares desiguais, digamos assim, o governo brasileiro não pode reproduzir com a China o mesmo modelo de desenvolvimento dependente que teve com os Estados Unidos, que teve com outros principais centros econômicos. Então, manter a nossa autonomia decisória é fundamental nessa relação, nessa parceria com a China, que é uma parceria que vem sendo estreitada, digamos assim, nos últimos tempos. E aí me parece que, nas entrelinhas, digamos assim, é isso que o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, quis dizer quando ele colocou que não haveria, digamos assim, num primeiro momento, benefícios de entrar nessa nova rota da seda devido à tradição diplomática brasileira, uma tradição muito pautada e que sempre buscou manter essa autonomia decisória. Perfeito, a gente vai falar muito disso, mas antes, Mauro, para a gente localizar o ouvinte, quem está vendo a gente, o que é essa Rota da Seda? A gente falou muito nos últimos meses sobre se o Brasil entraria ou não, se essa visita do Xi seria o estopim para o anúncio da entrada do Brasil nessa iniciativa Cinturão e Rota, a nova Rota da Seda. Mas para quem não está familiarizado, o que é essa iniciativa e por que o Brasil não entrou, Mauro? Bom, primeiramente, Durão, a iniciativa do Cinturão e Rota, né, ela completou 10 anos no ano passado. Pode-se dizer que talvez seja a iniciativa de política externa, de cooperação internacional mais importante da China, não só atual, mas talvez da história moderna da China. São 152 países que participam dessa iniciativa nos diferentes continentes, obviamente com uma maioria do sul global. Já foram investidos $1 trilhão em diferentes projetos, e ele retoma um pouco essa iniciativa, a ideia das rotas da seda, né? E a China tem essa proposta de inserção internacional, de diálogo e cooperação com os diferentes países, que seja mutuamente benéfico e que possa ser uma relação ganhar-ganhar, né? Então, basicamente, nesses 10 anos, essa iniciativa tem se dedicado especificamente à infraestrutura, embora tenha outras áreas de cooperação com alguns países, que pode ser na área de agricultura, por exemplo, mas nessa primeira década, o foco maior da iniciativa do Cinturão e Rota foi em contribuir para que os países, a maioria do sul global, como eu disse, desenvolvessem a sua infraestrutura de transporte, mas também outras, energéticas também. Então, basicamente, essa, muito resumidamente, seria a iniciativa do Cinturão e Rota. Por que o Brasil não entrou? Teve muita discussão esse ano, a gente, no Brasil, de fato, quem acompanhou as delegações diversas que foram à China foram para dialogar sobre essa possível entrada. E já no começo do ano, né, quando a presidenta do Partido dos Trabalhadores foi à China, já começava a se falar sobre o que acabou resultando,
que é essa sinergia entre os programas do Brasil, agora do governo Lula, e a iniciativa do Cinturão e Rota, né? Então, a sinergia com o PAC, com o Nova Indústria Brasil, e o que existe, digamos, de leitura de algumas dos especialistas com quem já conversamos, é que, na verdade, formalmente o Brasil não entrou, mas vários dos acordos significam quase que uma entrada, né? Não assinou, isso é uma leitura, né? Não assinou a entrada na nova Rota da Seda, mas vai fazer parte formalmente por conta de alguns dos acordos que foram firmados. Essa não é uma leitura unânime, e só para fechar aqui, tem gente que considera que o Brasil formalmente entrando habilitaria uma série de projetos e uma série de oportunidades em comparação com a não entrada, né? Então, por exemplo, transferência tecnológica, como acontece com alguns países que fazem parte dessa iniciativa, mas acho que a gente vai ver o resultado nos próximos anos, no próximo período, né? Ou seja, entrou para o time, mas não vestiu bem a camisa ainda, né, Mauro? A professora Bárbara citou um elemento ali na fala inicial, professora, sobre um dos motivos, né, pelos quais o Brasil não teria aderido, de fato, aí vestido a camisa da nova Rota da Seda, que seria razões diplomáticas. A diplomacia brasileira tem esse histórico de fazer essas parcerias, mas não necessariamente ingressar de corpo e alma nessas iniciativas. Ainda sobre esses motivos, professora, eu queria aprofundar um pouco mais neles. Não seria... há uma percepção também, uma leitura de que talvez haveria até um receio, um temor por parte do Brasil de se aproximar demais da China e acabar aí desagradando ou talvez até criando ruídos com os Estados Unidos e com a União Europeia. Lembrando que agora em janeiro Donald Trump deve assumir o governo estadunidense, né? Ainda não se sabe muito bem para que lado que vai a política externa Trump em relação ao Brasil. Te pergunto, se concorda com essa análise de que o Brasil estaria um pouco temerário em relação aos Estados Unidos, e não seria a China de fato um canal para a gente voltar a se industrializar, para a gente voltar a entrar nessa rota do desenvolvimento? Acho que sim, Lucas, era esse o meu ponto. Quando você fala que o Brasil entra para o time, mas não veste totalmente a camisa, me parece que a leitura da diplomacia brasileira é que, por mais que a gente tenda a olhar essa iniciativa, né, da nova Rota da Seda como uma iniciativa unificada, como uma estratégia coerente, digamos assim, essa iniciativa, normalmente, ela é pactuada pela China em torno de uma série de acordos bilaterais mais fragmentados, e cada um desses acordos tem os seus próprios termos, tem as suas próprias condições específicas. Então, a diplomacia brasileira lê a possibilidade de manter essa relação estreita com a China e retirar ganhos dessa parceria estreita sem necessariamente entrar completamente na Rota da Seda. E faz essa leitura entendendo que, primeiro, o Brasil já tem uma condição de parceria econômica bastante adensada, digamos assim, com a China, e nesse maior aprofundamento com esses novos acordos, a gente pode aumentar os investimentos chineses aqui no Brasil, que caíram nos últimos anos, e esses investimentos são importantes não só do ponto de vista de volume, mas do ponto de vista de composição. Então, investimentos, por exemplo, em energia limpa, como painéis solares, na área de comunicação. Foi levantada a possibilidade de uma parceria com fabricantes chineses para os chamados satélites de órbita baixa, que competem aí com a Starlink do Elon Musk. A gente sabe que talvez sair dessa relação estreita com Elon Musk seja interessante para o Brasil e para as democracias do mundo. A gente já tem mais de 20 anos de parceria com a China no satélite sino-brasileiro para recursos terrestres, o CIBERS, que é uma parceria muito consolidada, e também na intensificação das trocas comerciais em yuan e real, então trocas comerciais não dolarizadas. Então, acho que existe uma expectativa no governo brasileiro que, com esses investimentos chineses, a gente consiga, primeiro, alcançar
objetivos de modernização e infraestrutura, que é um ponto importante nessa nova rota da seda, ainda que a gente não tenha entrado nela, mas os investimentos falam sobre modernização de infraestrutura, e caminhar para um processo de reindustrialização. O Brasil é um dos poucos países que tem um superávit comercial com a China, mas eu acho que a gente não pode se enganar com esse superávit comercial. É um superávit por conta da exportação de produtos primários, soja, milho, trigo, e me parece que o governo tem consciência de que para retomar o crescimento econômico a gente precisa de investimento, primeiro em infraestrutura e depois em produtos de maior valor agregado. Então, só para fechar esse ponto, a gente não pode esquecer que existe uma percepção ampla na sociedade brasileira hoje de que a economia ela não vai tão bem assim por conta do elevado custo de vida. E se essa percepção não for alterada, me parece que a China é uma grande peça, digamos assim, nessa construção de uma melhora econômica do Brasil, as chances do Lula conseguir ser reeleito ou dele conseguir fazer um candidato presidenciável são menores. Agora, você me perguntou em relação aos Estados Unidos? Quer que eu avance ou... Por favor, professor, eu ia te perguntar até aí já, com isso que aconteceu ontem, né, todos esses acordos entre Brasil e China, o Brasil já começa aí com o pé esquerdo, um pouco de ruído com o Trump, será que isso vai impactar um pouco? Eu acho que é possível que impacte, sim. A gente sabe, não só pelas promessas de campanha, mas porque já houve um primeiro mandato do governo Trump, de que vai ser um governo disposto a retaliar países que flexibilizem o uso do dólar. Acabei de falar sobre o aumento das trocas comerciais em yuan e real. A gente sabe que é um governo disposto a subir barreiras tarifárias como mecanismo de pressão. Então pode subir as barreiras tarifárias de produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. E aí, nesse aumento das barreiras tarifárias de produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, o nosso principal recurso, digamos assim, para escoar as nossas exportações é a China. Então, o que a gente talvez possa perceber é que, por mais que o governo Trump venha pressionar o governo brasileiro, esse aumento de pressão do governo Trump pode fazer com que ele desloque ainda mais o Brasil para essa aproximação, que já é uma aproximação em curso, com a China. E aí, para fechar, eu acho que é interessante para o governo brasileiro administrar essas duas parcerias, a parceria com os Estados Unidos, a parceria com a China. Várias pesquisas em relações internacionais mostram para a gente que esse momento, que a gente pode chamar esse momento hoje, da história mundial, que a gente pode chamar de um momento de transição hegemônica, digamos assim, é um momento de bastante instabilidade nas relações internacionais, mas é um momento que abre uma série de brechas, uma série de oportunidades. Então, o governo brasileiro me parece que está sendo e precisa continuar sendo inteligente para usar esse contexto para destravar, digamos assim, coisas que seriam inegociáveis, como, por exemplo, com a China, investimentos com transferência de tecnologia. Deixa eu contar um bastidor rapidinho aqui, até Durão, ouvintes e professor, Mauro, para quem nos escuta. Um dia eu estava conversando com um alto diplomata do governo brasileiro, na época que eu era correspondente em Caracas, do Brasil, de fato, em Caracas, na Venezuela. E perguntei a ele, não lembro qual foi especificamente a pergunta, mas era em relação a Brasil e China. E ele me respondeu, olha, está se aproximando um tempo em que o Brasil, como a maioria dos países do mundo, vai ter que tomar uma decisão de qual lado a gente vai ter que ficar. E eu perguntei, qual lado? Não, o Brasil tem que avançar para ter os elementos para poder tomar a melhor decisão. Não quis me dizer qual lado que estaria, mas é isso, é sintomático, uma mudança de era que estamos caminhando para uma nova fase e há esse entendimento dentro das diplomacias de que escolhas deverão ser tomadas, E acho que o Brasil vai evitar ao máximo ter que tomar a decisão antes da hora, antes de ser preciso. A diplomacia brasileira é muito hábil em saber manejar essas situações. A gente está na esfera de influência dos Estados Unidos por estar no continente americano, mas a China é nosso maior parceiro comercial e é uma situação que o mundo está aceitando no momento, A gente também não é futurólogo, não dá para saber o que vai acontecer. Mas eu queria perguntar tanto para a Bárbara como para o Mauro, começando por você, Bárbara, um assunto meio polêmico. O Ocidente tem algumas formas de dominação econômica, cooperação internacional financeira, como o Banco Mundial, como o FMI, e entidades que dão dinheiro para países que estão precisando, mas exigem contrapartidas duras. Geralmente exigem cortes sociais, de educação, de saúde,
em benefício da implementação de uma agenda liberal nesses países que recebem os empréstimos. A China não faz muito isso na nova rota nova rota da seda. Ela não impõe tantas condições, não faz essa ingerência nas políticas internas dos países. Porém, a China está sendo acusada de imperialismo, por justamente estar se relacionando de uma maneira mais estreita com países mais pobres, da África, de outras partes do mundo, e tem essa relação desigual, um grande gigante, a China, e países menores. Eu queria ouvir de vocês, a China é imperialista ou não? A China é uma força como se fosse um primo rico desenvolvido que ajuda e estende a mão para países mais pobres. É uma coisa ou outra, alguma coisa no meio? Qual a opinião de vocês? Começando por você, Bárbara. Durão, antes de responder a sua pergunta, uma coisa interessante que eu acho que o Lucas comentou é que talvez não entrar na Rota da Seda hoje seja, inclusive, a garantia de uma certa carta na manga, para num futuro próximo, ou, enfim, no curto ou no médio prazo, o Brasil, então, se valer dessa, não sei se última, mas dessa outra carta na manga para estreitar ou para conseguir algum outro tipo de acordo comercial com a China. Sobre a sua pergunta, Durão, em relação se a China ela é imperialista ou não, eu acho que é difícil a gente fazer uma fala ampla. Essa fala ela precisa ser olhada caso a caso. E aí essas relações econômicas, elas podem ser relações econômicas que venham a beneficiar ou a prejudicar uma série de países. A gente tem os dois casos na relação econômica da China com vários países. A gente tem alguns países africanos que tiveram crescimento econômico por conta das suas relações com a China e alguns países africanos que aumentaram a sua relação de dependência a tal ponto que essa relação se tornou uma relação extremamente clientelista. Por isso que eu acho que é importante para a diplomacia brasileira a gente manter essa dinâmica de autonomia, para que essa relação comercial com a China não se traduza numa relação de dependência econômica. E eu acho que isso, inclusive, é importante, até do ponto de vista de um outro elemento. Eu vejo vários colegas e vários analistas falando sobre esse receio do Brasil de não entrar na nova Rota da Seda por conta da relação com os Estados Unidos, mas eu acho que existe um outro elemento, que é a questão da própria integração regional e do papel que o Brasil busca desempenhar como líder, como uma potência regional na América do Sul. Eu acho que é importante para o Brasil manter essa autonomia para que a gente não só mantenha essa posição de potência regional, mas para que a gente tenha a capacidade de dizer não para projetos que não sejam benéficos para o país e que não sejam benéficos para a região e a sua integração regional. Então, para voltar ao seu ponto e responder a sua pergunta, eu acho que em algumas circunstâncias, as relações econômicas que a China estabeleceu com alguns países do mundo, a gente pode entender que a relação de dependência econômica gerou uma dinâmica de clientelismo, em outros essa relação foi mais benéfica. Mas isso, em grande parte, foi foi produto da forma como esses acordos comerciais foram negociados. Perfeito. Você, Mauro? Bom, acho que, em primeiro lugar, era uma discussão que se ouvia, pelo menos eu ouvia mais há uns 10 anos atrás, mais ou menos, sobre essa questão da China imperialista, especialmente na África, né? Eu acho que, talvez seja por estar na China, eu ouça cada vez menos isso, mas é muito difícil sustentar essa hipótese, né? Primeiro, acho que o fator fundamental é a questão da ausência de bases militares e presença militar que a China tem. Digamos, a China não tem praticamente bases militares em nenhum lugar do mundo, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, que, dependendo do cálculo, pode chegar a ter entre 800, 900 bases militares espalhadas pelo mundo. Então não existe essa pressão como existe no caso dos Estados Unidos, que primeiro é pela via econômica e depois pela via da força, né? Esse acho que é o primeiro elemento. Depois, a questão econômica é um pouco também questionada, porque as relações que a China estabelece, né, por exemplo, com países africanos, sendo um dos maiores credores agora,
ela, claro, tem muitos países que adquiriram um nível de dívida bastante grande com a China, mas e se fala em armadilha da dívida por parte da China, né? Uma suposta estratégia em que a China estaria emprestando dinheiro para esses países para eles ficarem, digamos, reféns dos interesses chineses. Isso, alguns estudos, tanto nos Estados Unidos, acho que tem um estudo da Oxford também, que mostra que, na verdade, a maior dívida dos países africanos não é com a China, né? São com credores de bancos europeus, enfim, em geral do norte global. Então, eu acho que o que pode se dizer existem negócios que são feitos pelas empresas chinesas que, em alguns países, as pessoas, os povos, né, os estados podem avaliar como não tão benéficos. Acontece o que a China faz, em geral, é oferecer negócios, como no caso do Brasil. A China precisa de soja, precisa de petróleo, precisa de minério de ferro, né, que são as três principais os três principais elementos de exportação do Brasil, e ela importa. A questão é que, para o Brasil, estrategicamente, não é tão importante ficar somente nessa exportação de commodities. Só que a China fica aberta, através de iniciativas como a iniciativa do Cinturão e Rota, a que os países façam propostas. Nós queremos, na verdade, desenvolver ferrovias de alta velocidade. Então, existem casos, como no caso da Indonésia, em que foi feita a transferência de tecnologia das ferrovias de alta velocidade através dessa negociação. E é isso, tem países que conseguem, por ter um nível de soberania maior, exigir ou propor, né, iniciativas ou parcerias que beneficiem os seus países, mas eu não vejo como algo que a China impõe projetos que não necessariamente são benéficos somente para a China. Ela tem as suas iniciativas e abre o espaço para que os países façam as propostas, que foi o caso do Brasil, né? Esse elemento militar que o Mauro traz, eu acho que é muito interessante a gente observar, né? E ele informa muito também, né? Do ponto de vista econômico, né? Você tem os Estados Unidos gastando bilhões e bilhões de dólares... 5 trilhões por ano. ...para financiar hoje a guerra na Ucrânia, financiar o exército ucraniano contra a Rússia e também financiar o genocídio que acontece na faixa de Gaza, financiar ali as forças israelenses. Então, enquanto a China adota uma postura muito mais defensiva, né, do seu território, do Mar do Sul, enfim, em alguns enclaves ali como Taiwan, mas uma postura muito mais defensiva do que ostensiva. E acho que o pulo do gato está, inclusive, num elemento que você citou na sua pergunta, Durão, que é comparar com essas instituições multilaterais financeiras, o FMI, o Banco Mundial, que aí sim aplicam condições draconianas para os países aceitarem ali os empréstimos, né, aceitarem ajustes fiscais, ajustes neoliberais, que nada mais são do que ferramentas para o norte global impor ali a sua receita neoliberal. A gente conhece muito bem o caso argentino dramático que vive hoje, uma herança dessas condições draconianas que o FMI impôs ainda no governo Macri, né? Aqui mesmo, aqui no Brasil, nos anos 90, 80... A crise da dívida. O FMI estipulava uma série de políticas que o governo deveria necessariamente aplicar se quisesse continuar recebendo os empréstimos. Exatamente. E é interessante, Mauro, você trazer que daí da China, não, você está em Brasília agora, né? Porque veio aqui acompanhar a visita do Xi Jinping, mas que na China não se discute muito, enfim, já é uma discussão talvez superada já essa questão do imperialismo, né? Você traz esse ponto, é interessante. Eu queria só mencionar mais um pequeno ponto também em relação à questão da dívida, que a China, na verdade, foi, por exemplo, o país que, dentro do G20, né, existe uma iniciativa de suspensão do serviço da dívida que foi criado durante a época da pandemia no seio do G20 para que os países mais empobrecidos
pudessem, digamos, ter as suas dívidas suspensas. Suspendidas, perdão. Então, a China foi o país que mais acionou, mais contribuiu para esse mecanismo, acho que foram por volta de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, e foi também o ator que mais exigiu que os países se comprometessem a contribuir com essa iniciativa. Então, também tem esse aspecto tem essa acusação, né, da armadilha da dívida, mas não é possível, assim, não é uma hipótese possível quando você vê também esse tipo de iniciativas como a suspensão de dívidas dos países mais empobrecidos, principalmente na África. Esse tema é um tema de debate que é necessário para nós aqui no Sul Global fazermos esse debate, né? Levantarmos esses pontos dos interesses chineses, claro, porque entra também, às vezes, em harmonia, às vezes em ruído com os interesses nacionais de cada país, né? Mas é um ponto muito interessante que eu acho, Durão e querido ouvinte, que o Brasil de fato é um dos veículos que está mais gabaritado, que está mais capacitado de fazer esse debate e outros que têm relação com a política, com a economia e com a sociedade da China. Sabe por quê? Porque nós somos um dos poucos veículos no Brasil a ter um correspondente em Pequim, na capital da China, que também viaja muito à China, eu sei, Mauro. Vejo suas fotos no Insta lá, as fotos maravilhosas que você tira das suas viagens, das suas coberturas, que não só eu posso ver, mas você também, ouvinte, pode ter acesso aos conteúdos que o Mauro publica no site do Brasil de Fato e diretamente na nossa newsletter. É isso mesmo, o Brasil de Fato tem uma newsletter maravilhosa que você pode assinar no brasildefato.com.br/boletim, brasildefato.com.br/boletim, para você se inscrever na nossa news e receber ali as principais notícias do Brasil e do mundo. Por ali você tem acesso em primeira mão aos conteúdos exclusivos do Brasil de Fato, aos furos de reportagem, aos vídeos, aos textos, enfim, a todo o conteúdo que está sendo produzido pela nossa intrépida e brava redação, pelos nossos repórteres bravos aqui, guerreiros do Brasil de Fato. Então, e ali também você lê as reportagens do Mauro, direto de Pequim, e dos rincões da China, de onde ele produz. Então, acessa brasildefato.com.br/boletim e se inscreve na nossa newsletter, que é gostoso demais, né, Durão? E quanto custa isso, Lucas, pra ter tanta vantagem assim? Totalmente de graça, Durão. Você tá brincando. É de graça. Ô, louco. É isso mesmo. Que beleza. Muito bom. E como é que faz mesmo? Onde que a pessoa pode se inscrever? brasildefato.com.br/boletim. Pra você que ainda não pegou o endereço, vai lá, se inscreve, que é bom demais. Mauro, quero ficar contigo ainda para discutir o seguinte: 37 acordos firmados entre China e Brasil, né? Em diversas áreas, a gente já citou aqui algumas delas, mas queria te perguntar na prática como é que vai funcionar isso, porque às vezes a gente vê essas notícias de acordos e documentos e às vezes a gente tem a impressão de que um monte de balela, um monte de papelada que não vai servir para nada, mas não, tem um cronograma e um método para aplicar o que foi decidido entre China e Brasil, né? Como é que vai funcionar isso e como é que vai ser aplicado o combinado entre Xi Jinping e Lula ontem em Brasília? Sim, em geral, os acordos, né, que a China faz com os diversos países, né, com quem ela tem relação, que são quase todos os países do mundo, muitas vezes são memorandos de entendimento, não necessariamente são coisas que vão se concretizar imediatamente, né. Então, no caso de ontem, esses 37 atos, temos ali vários memorandos de entendimento, mas também temos planos e várias iniciativas bem concretas. Então, por exemplo, para falar de algumas, na área da agricultura, tem a questão da cooperação em relação a pesticidas, para ter um intercâmbio maior sobre regulamentação, né? O Brasil importa bastante pesticidas agrotóxicos da China. Também aumentou a pauta de exportação, né? Com farinha de peixe, vários outros produtos. Mas nós temos um plano, talvez o mais importante deles, que é desse plano de cooperação, do estabelecimento dessas sinergias, né, que é basicamente essa entrada não entrada na Rota da Seda, mas que é o plano de cooperação da iniciativa Cinturão em Rota com o Programa de Aceleração do Crescimento, a Nova Indústria Brasil, o Plano de Transformação Ecológica, e o Programa Rotas da Integração Sul-Americana. Então,
Para isso foram criadas 2 forças-tarefas que têm 2 meses para trabalhar em concretizar, em fazer o plano, enfim, em afinar. Isso eu que tenho acompanhado várias dessas declarações, os acordos que são gerados entre a China e outros países, esse me pareceu bem concreto, e acho que é o que pode gerar mais expectativa, né? Porque tem ali o BNDES está envolvido, tem do lado chinês um fundo que chama Fundo de Investimento para a Cooperação Industrial China, América Latina e Caribe. Então talvez esse seja o resultado mais concreto e que todo mundo vai ficar bem atento para ver quais serão os próximos resultados nesse sentido. Mauro, aproveitando, falando em resultado concreto, uma das parcerias que estão sendo bem elogiadas aí entre Brasil e China, que já estão em vigor, é a das máquinas chinesas para a agricultura familiar. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa iniciativa, como é que começou, em que pé que está. Sim, há um tempo, talvez 2 anos, né, tem a Associação para a Cooperação Popular Internacional vem articulando, fazendo uma ponte entre instituições chinesas e organizações e entidades brasileiras, mas não só do Brasil, também de outros países, como a Argentina, alguns países africanos também, que é para gerar intercâmbios de conhecimento entre as universidades no âmbito da agricultura familiar, né? Mas também concretamente para essa questão do maquinário agrícola, né? Nós temos falado bastante sobre isso no Brasil de fato. Basicamente o que acontece é por conta de duas razões, né? Da China ter feito a reforma agrária em 1949, então ter distribuído a terra, e por conta das terras agricultáveis também na China teriam uma taxa muito baixa em relação per capita, né? Uma das taxas que está bem abaixo da média mundial. O tamanho das propriedades. Taxa do quê? Desculpa, eu não entendi. A taxa das terras agricultáveis per capita. Tem muita terra que não é agricultável lá. Claro, tem toda uma parte assim do lado ocidental da China que é bastante desértico, que inclusive tem projetos de recuperação, mas como são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, as terras agricultáveis para todas essas pessoas tem uma média bem abaixo do que é, digamos, a média mundial, né? Então, por conta disso, a China tem desenvolvido maquinários para pequenas propriedades. E isso, apesar do Brasil também ter uma agricultura familiar muito grande, o desenvolvimento do maquinário agrícola aqui, que é feito basicamente por corporações, ele é todo voltado para as grandes propriedades, né, para as monoculturas. Então, se iniciou esse projeto para aproximar as empresas, as universidades, para começar a testar algumas máquinas. Já temos a experiência com o Consórcio Nordeste, né, que é a parceria entre a Universidade da Agricultura da China e o Consórcio Nordeste. Já foram umas máquinas para lá, estão sendo testadas, e agora, este mês, nós vamos ter proximamente a chegada de máquinas também para a Universidade de Brasília, onde serão testadas, também em assentamentos do movimento dos trabalhadores sem terra. Então, isso é bem importante, entre outros motivos, principalmente no caso do Nordeste, a taxa de mecanização da agricultura familiar é muito baixa, inclusive para os níveis do Brasil, né? É menos de 3%. Então, isso pode beneficiar tanto a industrialização no Brasil, porque está se conversando para trazer fábricas aqui, que essas não só importar as máquinas, mas também fabricá-las aqui, mas sobretudo para os camponeses e as camponesas, porque muitas dessas máquinas aliviam, né, a penosidade do trabalho. Então, isso é uma das parcerias que mais tem chamado a atenção, tem sido considerada prioritária do lado chinês também, e existe muita expectativa de ambos os lados de que isso tenha
tem um potencial cada vez maior, né, que se expanda mais essa parceria nessa área. Agora, eu acho muito sintomático esse caso das máquinas chinesas, professora, e queria jogar uma pergunta para você também, sintomático da relação econômica, né, do que é Brasil e China, né, porque, veja, a gente aí está importando, aí para o ouvinte entender também, máquinas chinesas, pequenos tratores, colheitadeiras, né, máquinas utilizadas no trabalho rural, né, a gente importando máquinas e, de fato, exportando commodities, soja, enfim, produtos de baixo valor agregado. Tanto é que existe um esforço por trás de todos os agentes envolvidos nesse acordo das máquinas chinesas de trazer plantas para que essas máquinas sejam produzidas também no Brasil. O que haveria aí um esforço de reindustrializar o país. E aí a gente discutir, já começa minha pergunta, um pouco já comentar um pouco pergunta, da importância, né, do Brasil voltar a discutir reindustrialização e da importância de um parceiro como a China nesse esforço de se reindustrializar. Claro, a China hoje é a principal compradora de commodities, mas não pode ser um ponto de apoio para o Brasil se reindustrializar. O que impede isso, né? A gente vê, né, no caso das máquinas chinesas, mas também poderia ser em outros casos, como já foi citado aqui, satélites, tecnologia, enfim. Queria que você comentasse um pouco isso, né? Esse apoio da China no esforço de reindustrializar o país e por que é tão importante a gente voltar a discutir reindustrialização do Brasil. Sim, Lucas, eu acho que era esse ponto que a gente estava conversando sobre transferência de tecnologia, né? Eu acho que vai ser justamente esse um dos principais elementos que vai favorecer o Brasil a dar um salto do ponto de vista da composição da sua matriz de exportação, seja para a China ou seja para outros países do mundo, a gente exportando produtos de maior valor agregado e diversificando a nossa pauta de exportação. Mas eu acho que nesse caso específico dessas colheitadeiras, dessas máquinas que estão sendo trazidas para o Brasil e estão sendo trazidas com essa perspectiva de transferência de tecnologia, eu acho que isso também impacta um outro elemento importantíssimo para a gente pensar e que eu acho que dialoga com a reunião do G20, que é qual a lógica de produção do ponto de vista agro que a gente quer no Brasil, né? A gente sabe que o problema, e um dos principais elementos de discussão do G20 foi o combate à fome. A gente sabe que o problema da fome não é um problema mundial de produção. A gente produz comida suficiente para alimentar todas as pessoas que existem hoje no mundo. Então, quando a gente fala dessa importação com transferência de tecnologia desse tipo de maquinário, a gente está falando da possibilidade de atingir positivamente pequenos agricultores, né? E da possibilidade de priorizar um tipo de modelo de desenvolvimento agrícola que é o tipo de desenvolvimento que alimenta as populações, que não é o agronegócio. Né? A gente tem alguns dados, assim, só para mencionar um pouco de cabeça, alguns dados do governo brasileiro que de 2005 até 2018, mais ou menos, houve não só um aumento no investimento no setor agrícola, como houve aumento na produção de soja, milho, mas, em contrapartida, houve redução na produção, por exemplo, de feijão, de mandioca, de arroz, que é a parte fundamental da dieta brasileira, né? Então, enfim, acabei andando um pouco aí na sua pergunta para um outro caminho, mas eu acho que essa transferência de tecnologia também é importante, não só do ponto de vista das relações do Brasil para fora, né, na nossa pauta de exportação, mas nas relações do Brasil para dentro, para a gente pensar um outro modo de produção agrícola, num outro modo de engajamento com as estruturas econômicas nacionais e internacionais, enfim, e para a gente de fato conseguir pensar em novas estratégias, em estratégias alternativas que não sejam essas estratégias vigentes para combater a fome. Tem um intelectual brasileiro muito aclamado, que é o Josué de Castro, que lá em 1946 ele vai escrever um livro importantíssimo que se chama Geografia da Fome, que ele diz para a gente que as soluções de mercado elas não vão dar conta da fome. O nosso problema não é só um problema de acesso, digamos assim, mas é um problema de estruturas econômicas defeituosas, vai ser isso que ele vai dizer. E aí me parece que essa sua pergunta e nessa dinâmica de trazer esse tipo de maquinário com transferência de tecnologia é algo importante porque ajuda a gente a dar conta de duas temáticas com o mesmo tipo de política. Perfeito. Lembrando que você, ouvinte, pode mandar pergunta, comentário para a gente aqui no estrangeiro, pelo YouTube, pelo Spotify, ou pelas redes sociais do Brasil de Fato mesmo, como a gente acabou de receber um aqui, Lucas, para você. Olha só. Meu xará, Rodrigo Gonzaga,
disse: Bom dia, Lucas. Bom dia. Eu te acompanhava na Rádio Troika. Que maravilha. Parabéns pelo seu retorno às lives. Opa, Rodrigo, obrigado, que satisfação saber disso. A gente fazia esse programa lá nos canais do nosso parceiro aqui, né, do outro veículo, Opera Mundi, e agora estamos aqui no estrangeiro. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Eu queria encerrar, a gente já falou bastante sobre China e está chegando no final dessa primeira parte do nosso programa. Rapidamente, Mauro e Bárbara, vocês acham que tem alguma coisa, você, Mauro, especialmente porque não mora na China, tem alguma coisa que você tenha visto que você pense que o Brasil poderia fornecer para a China, oferecer, que ainda não está sendo tão explorado assim, alguma oportunidade, e projetando essa relação para o futuro, mas rapidamente que a gente já está no finalzinho desse bloco. Sim, eu acho que concretamente explorar essa cooperação na agricultura familiar que de certa forma está se iniciando agora, eu acho que tem um potencial enorme, né? Também a questão das infraestruturas de transporte, agora cada vez que eu volto para cá, é gritante a diferença, né? A infraestrutura ferroviária da China é gigantesca, é a maior do mundo. Acho que o Brasil, por ser um país muito grande, teria muito a aprender com isso. E também trocas em termos de políticas, né? A China tem mostrado ter uma série de políticas que têm beneficiado o povo chinês, como, por exemplo, essa da erradicação da extrema pobreza. Existem até políticas na área de corrupção também. A China tem alguns intercâmbios nesse sentido com outros países, né? Eu acho que as relações têm muito, muito a crescer, tanto na área comercial como política, né? Perfeito. Você, Bárbara? Eu concordo. Eu acho que a questão do transporte ela é fundamental, pensando que Brasil e China são dois países de proporções continentais. Então, talvez as estratégias que foram utilizadas na China para integrar o território, para melhorar a circulação de pessoas, possam ser aproveitadas com adaptações à nossa realidade para pensar uma melhor mobilidade no Brasil, que ainda é uma mobilidade muito restrita e é uma mobilidade muito dependente de certas formas de realizar essa mobilidade. E eu acho que um outro elemento também que Brasil e China podem aprofundar essa relação, para além do que já vem fazendo, é o debate sobre mudanças climáticas, que para mim é um dos principais debates que a gente precisa trazer como pauta e pensar em estratégias conjuntas para lidar com um problema que é cada vez mais urgente. Muito bem, olha só, a gente discutiu muitos temas de cooperação e apoio nesse primeiro bloco entre China e Brasil. Então quero pedir o seu apoio, ouvinte, para ficar aí segurado na nossa mão, não vá embora, que o programa ainda não acabou. E vou pedir o apoio da Lua Gattinoni, a melhor editora de som do Brasil, que fez a vinheta do nosso quadro Terra Plana. Lua, solta a vinheta que a gente vai agora pro nosso festival Terra Plana. Então, Lua, por favor. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, essa obra de arte que é essa vinheta, você ouvinte pôde observar e escutar essa pérola jocosa aqui da podosfera brasileira, que é o hino de abertura do nosso festival, da nossa gincana bizarra, de notícias bizarras da semana, a gincana Terra Plana, com um nome bem sugestivo, né? E como é que funciona isso, Lucas? Justamente, Durão, toda semana a gente vai trazer aqui no segundo bloco, nesse finalmente aí do nosso episódio, né, do Estrangeiro, as notícias mais bizarras que saíram na semana no noticiário internacional. Eu vou trazer uma, você outra, o Mauro Ramos, lá de Brasília, que é o nosso correspondente na China, mas está em Brasília, vai trazer outra, e quem vai ter a responsabilidade, a tarefa de escolher quem merece o troféu, porque aqui tem prêmio, é uma competição isso aqui, quem merece o troféu Terra Plana é a nossa convidada, a professora Bárbara Mota. Então, professora, grandes responsabilidades aí para você, além de ter que fazer as análises. Muitíssima responsabilidade. Justamente, então, mas a gente sabe que a gente confia no seu discernimento para as notícias mais malucas. Eu vou começar com a minha, então, para já dar o ritmo aqui e já começar trazendo ele que é reincidente aqui no festival, diga-se de passagem, o presidente argentino
Javier Milei, O querido. apareceu de novo aqui, mais uma aparição aqui na Terra Plana, que recebeu a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, na Argentina, na Casa Rosada, em Buenos Aires. Os dois vieram aqui para o Rio de Janeiro, né, para o Brasil, para participar do G20, e a Meloni esticou ali um pouquinho para Buenos Aires para se encontrar o Milei, eles que têm afinidades ideológicas ali, né, os dois extrema-direita, o Milei mais libertário na economia, a Meloni mais conservadora ali, né, durona no estilo italiano, mas, pois bem, o encontro em si não é uma terraplanice, não é uma bizarrice, eles ali discutiram as suas afinidades ideológicas da extrema-direita, mas o que me chamou a atenção, que eu acho que merece sim o troféu Terra Plana, é o presente que o Milei deu para Meloni, um pequeno boneco, uma pequena estatueta sua, com sua imagem. Dele mesmo? Dele mesmo, segurando uma motosserra, que é aí que ficou conhecido como a marca registrada dele, porque ele iria cortar todas as regalias e benefícios da casta que ele chamava do Estado enorme, que na verdade está sendo só a aposentadoria dos aposentados, as bolsas, as becas estudantis, né, o salário das pessoas, a comida na mesa das pessoas, os comedores populares que ele está fechando. Então, assim, Javier Milei, mais uma vez, você merece o troféu Terra Plana por ter o ego maior do que a sua capacidade de governar. Acho que resume bem. Mas peraí, eu fiquei curioso. Um boneco dele? Um boneco dele mesmo? Um boneco dele mesmo. E você que está acompanhando a gente pelo YouTube pode agora ver a estatueta que o Milei deu para Meloni, tá aí aparecendo na nossa tela. Você que tá ouvindo vai ter que dar um Google aí. É um boneco de gesso, não é um boneco inflável? Que além de tudo é de péssimo gosto, ali com um paletó roxo, eu não sei nem o que dizer. Ela tirou foto claramente constrangida com esse boneco na mão. Eu acabo aqui, Durão, porque de fato depois dessa imagem não tenho mais nem o que dizer sobre ela. Você, Mauro? Bom, coincidentemente meu voto vai ir também pro Javier Milei, mas olha só, dobradinha de Milei. Vai ser fácil hoje, talvez. Mas por uma notícia diferente, talvez não seja uma notícia tão bizarra, né? Mas mais irônica. Talvez eu esteja inaugurando uma subseção dentro deste quadro, que é a Terra Plana não gira, ela capota. Porque o Javier Milei, se vocês bem lembram, no ano passado ele tinha sido conhecido por ter dito a frase de que não negociaria com comunistas, né? Especificamente referindo-se à China. E essa semana, como vocês sabem, Javier Milei se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping e disse que a Argentina espera ser uma parceira confiável e estável da China. Então, um giro completamente enorme, né? Que já havia acontecido ali no começo do governo de Milei, né? Ele pedindo para voltar ao acordo swap que eles têm de yuans, mas agora que se consolidou com isso, e segundo eu pude conversar aqui com a delegação chinesa, ele já foi convidado e a China está esperando uma visita muito proximamente de Javier Milei, a China comunista. Que heresia dele, né? Olha só, Milei vai à China, essa aí vou ter que ver, hein? Me lembro da visita do Nixon à China, não, Mauro? Jânio Quadros marcou também, muito, né? Dos anos 70, sim. Exatamente. Olha só. A produção tá me dizendo aqui que essa informação é exclusiva, então, que a gente não sabia que Milei ia à China, que Mauro Ramos está trazendo aqui em primeira mão, vejam só. Um furo do Brasil. Uma delegação libertária na China comunista. Essa daí vai ser de acompanhar de perto, hein, Mauro? Tô aí. Se vocês disserem que é necessário, acompanharei a delegação de Javier Milei. Com certeza. E queremos outras terraplanas dessa visita, que com certeza virão muitas gafes da delegação argentina lá na China, hein, Durão? Que delícia. E a sua, Durão? O que você trouxe pra gente hoje? Eu fiquei na dúvida. Eu fiquei numa dúvida entre duas notícias e eu vou querer expandir um pouco os limites da regra. O Durão tá querendo levar hoje, hein? Trouxe duas, vamos ver. Eu vou fazer uma menção honrosa primeiro. A menção honrosa é ao jogo amistoso que teve de futebol no estádio do Pequeno São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, estádio Ronaldo Nazário, porque o Ronaldo Fenômeno jogou no São Cristóvão um pouquinho ali, mas o jogo entre a Rússia Sub-21 e o time do São Cristóvão. A menção honrosa vale pelas músicas entoadas pela torcida do São Cristóvão, como, doutor, eu não me engano, o
o juiz é ucraniano. Ai, que bom seria se o Putin destruísse o Olaria, que é o rival do pequeno São Cristóvão, né? Então você vê que a torcida carioca perde o jogo, mas não perde o bom humor, né? Perdeu por 4-0, né? Perdeu por 4-0, o placar sugestivo. Pois é, agora, mas a minha concorrência, o meu candidato real aqui para o concurso é o nosso querido Elon Musk, o Elon Musk, né, segundo Nicolás Maduro, no domingo, ele inventou moda e tweetou apenas o seguinte: era num debate a respeito de declínio das taxas de natalidade nos Estados Unidos. Ele disse que, em vez de ensinar o medo da gravidez, deveríamos ensinar o medo da ausência de filhos. Ou seja, Elon Musk está entrando numa campanha para estimular que mulheres tenham mais filhos, uma natalidade maior, né? Ele que tem 12 filhos, o que não significa que ele seja um bom pai, né? Porque, enfim, uma das filhas dele, ele deserdou, disse que ela foi morta, e com os nomes bizarros que ele deu para os filhos. Não parece ser um bom exemplo de paternidade. Ele não basta para ele só se intrometer na política dos países da América do Sul, também quer se intrometer nos corpos e nas decisões das mulheres, né? Pois é. Que grande absurdo, né? Ele agora participante de um governo que quer se intrometer na vida, na administração dos corpos de mulheres, né? Proibindo o direito constitucional ao aborto, entre outras coisas. Ele quer forçar mulheres a darem à luz, queiram ou não, né? Muito bem, figuras aqui realmente reincidentes no quadro Terra Plana aqui, Javier Milei e Elon Musk. Confesso que o paro tá duro aqui, e com isso já peço para a professora Bárbara. Professora, agradeço demais a sua participação aqui no Estrangeiro. Obrigado por estar aqui com a gente. Volte sempre, a casa é sua, e queria te pedir para escolher aí, premiar a notícia que você achou a mais bizarra. Obrigado, viu, professora? Eu que agradeço. Olha, como com grandes poderes vem grandes responsabilidades, difícil, vocês me colocaram numa posição muito complicada, realmente 2 homens com autoconfianças extremamente exacerbadas, muito difícil escolher, mas eu vou me valer da quebra da regra para continuar quebrando a regra. Eu acho que, para mim, uma das melhores... A que leva o troféu... Então, vamos uma que leva o troféu e a outra que leva a menção honrosa. A que leva o troféu, sem sombra de dúvidas, é a sua, Lucas, com o pequeno Milei, em formato de escultura, para Meloni. Acho que isso mostra para a gente esse apelo do personagem que é tão importante assim para a extrema-direita, né, a ponto de se dar de presente para uma representante de um outro país. Então, acho que essa leva o troféu, Terra Plana. As outras notícias, eu acho que elas são bizarras, mas elas não me surpreendem tanto. Acho que o Milei ainda vai morder muito a língua nas relações que ele vai estabelecer com os outros países, e essa fala do Elon Musk é um braço muito comum cristão da extrema-direita nos Estados Unidos. É bizarro, mas para quem está acostumado a trabalhar com extrema-direita não é tão bizarro assim. A gente já ouviu isso em outros contextos. Mas eu acho que a menção honrosa vai para o futebol carioca. Eu, como uma carioca em terras nordestinas, vou ter que dar a menção honrosa para esse crossover aí entre o futebol e o internacional, que realmente o carioca é impagável. Muito bem, tirando pérolas aí de arquibancada, né, professora? Muito obrigado pela sua participação. E, Durão, 2-1, cara. Você vai ter que buscar agora, né? Você trouxe 2 essa semana, mas vai ter que buscar agora na semana que vem, que o placar geral do Terra Plana tá 2 para mim, 1 para você. Sempre teremos a semana que vem. Exatamente. E quero agradecer também o Mauro Ramos, diretamente de Brasília, nosso correspondente na China, que agora tá em Brasília, mas que deve voltar para Pequim logo, né, Mauro? Obrigado pela sua participação aqui. Você sabe que você sempre vai ter seu espaço garantido aqui no Estrangeiro para trazer tudo que rola na China aqui pra gente. Valeu e até a próxima. Obrigado, pessoal. Espero da próxima estar entrando direto de Pequim. Sensacional. Rodrigo Durão, muitíssimo obrigado. Valeu, estaremos aqui semana que vem, na próxima quinta-feira, também ao meio-dia, né? Exatamente. Um horário diferente na quinta-feira que vem, meio-dia, então acompanha e fica com a gente até a próxima quinta
Um grande abraço a todos e até lá. Lembrando que o Estrangeiro é apresentado por Lucas Stanislau e eu, Rodrigo Durão. A direção é de Monize Ravena. Produção, Letícia Holanda. Roteiro de Lucas Stanislau e eu, Rodrigo Durão. Edição e sonorização de Lua Gattinoni. Direção de imagem, Gabriela Pérez. Identidade visual é de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é de Monize Ravena. A coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury. E a direção executiva é da Nina Fidelis.